Gente, esse galo iluminado. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui na segunda live do Mês das Mulheres com a especialista em saúde alternativa Gisele Ortomolecular, né? Terapeuta ortomolecular e nutricionista funcional. Para quem não veio na live anterior, a Gisele explicou um pouquinho o que era a terapia ortomolecular, como é que funciona o trabalho dela e como a terapia ortomolecular e o cuidado com a alimentação, com o bem-estar e com a saúde, né, estilo de vida, pode ajudar a gente a ter uma pele mais bonita e não só isso, né, rejuvenescer de dentro para fora e eu falo de fora para dentro, né, com skincare, e a Gisele tá aqui para me complementar, né? Exatamente. Falar do bem-estar, da beleza que vem de dentro para fora também. Oi, Celina, bem-vinda. Oi, pessoal, boa tarde. Então, antes de começar essa live de hoje, a gente vai dar 2 minutinhos para vocês chamarem os seus amigos para assistir essa live também. Então, hoje o foco é sobre esse momento que a gente está vivendo aqui. Quem é do estado de São Paulo está vivendo mais um lockdown, né? E quem não é do estado de São Paulo também continua vivendo nessa situação de pandemia e de usar máscara, de fazer home office muitas vezes, uma rotina que para a maioria das pessoas é bem diferente do que a gente estava acostumado até então, né? E isso implica muito em problemas no nosso dia a dia. Às vezes a gente não consegue se adaptar, às vezes a gente tem dificuldade de fazer alguma atividade que a gente fazia fora de casa, a gente não faz mais, a gente acaba ficando muito tempo em casa e isso afeta a nossa saúde, não só física, mas mental também, né? De várias formas. Fora a ansiedade, né, que todo esse monte de notícias gera no nosso dia a dia. Então, o assunto de hoje acho que é super atual, super importante pra gente prestar atenção. A Gisele vai dar umas dicas rápidas aqui pra gente melhorar o nosso bem-estar nessa época aqui a gente tá vivendo. Então, se tem alguém que tá muito preso em casa, que precisa de mais saúde, se sentir mais motivado, prestar atenção, né, nos exercícios, na alimentação, no sono, que está se sentindo mal, ainda não se adaptou totalmente nesse tempo de pandemia, é só clicar nesse botãozinho que tem embaixo, um aviãozinho assim, de papel, para você mandar para os seus amigos, seus familiares, parentes que estão De papel, nessa... Isso é o desenho do aviãozinho de papel. Que estão nessa situação, para eles participarem dessa live também, porque eu acho que vai ser muita informação valiosa pra gente ter mais motivação e bem-estar nesse momento. Então, Gi, dá um oi. Sim, oi! Sejam bem-vindos. Eu espero que o assunto que a gente escolheu, a gente resolveu mudar, né? Porque é uma coisa que está acontecendo com a gente e tá, assim, o que eu tenho visto com meus pacientes é que está afetando demais esse lado emocional. E a gente sabe, né? Acho que todo mundo sabe, quem não sabe, então, tá aí para conhecer. Se o nosso lado emocional não tá bem, não tá equilibrado, o nosso físico não fica bem e vice-versa, né? Uma coisa é ligada na outra. A gente não tem a cabeça vivente e o corpo vivente, né? A gente tem tudo uma coisa só. Então, assim, as emoções afetam os nossos hormônios, afetam a nossa disposição, afetam o nosso emocional e isso tudo afeta como a gente, né, recebe os alimentos, como a gente escolhe os alimentos, como a gente se trata ou não se trata, né, não se cuida durante esses momentos. Eu até tô percebendo, acho que a relação com a comida, né, de muita gente acabou mudando nesse tempo de quarentena. Porque você fica em casa, você tem alimento à disposição praticamente o tempo todo. E, nossa, isso é um caos, né? Então, e aí isso afeta, né, o que a gente veio trazer para vocês, a questão de estar mais bela, né, belo, cuidar da saúde no sentido de trazer a beleza para fora, né, estampada no rosto. Então, assim, quando você vê uma pessoa que ela não tá bem, mesmo emocionalmente,
né? Ela tá abatida, ela às vezes está com muita olheira porque tá tendo insônia ou tá muito tensa. Então assim, a face não fica suave, né? Fica vincada, fica preocupada, fica muito marcada, né? Você, toda essa angústia, né? Toda essa tensão, essa ansiedade, ela reflete no corpo, ela reflete nos nossos sistemas, nos nossos hormônios, né? E há alteração disso tudo. E isso faz com que, né, a gente não tenha uma saúde também da pele, né? A gente não tenha uma saúde geral, em total, né? Tem gente que tem por estresse, queda de cabelo. Então, assim, é uma coisa muito ligada uma na outra. A gente não pode deixar só o emocional ali, só o físico para cá. A gente tem que integrar tudo isso, né? Como fazer isso? Estando em casa, com essas tensões, com essa impossibilidade de sair, de frequentar os lugares que, né, a gente estava acostumado, fazer uma rotina é o mínimo que a gente pode ter para se manter bem, né? E é o principal, é manter uma rotina. Às vezes é difícil fazer isso, né, com criança em casa, sem ir para a escola, né, quem é mãe ou quem é muito jovem, sem poder encontrar os amigos, né, sem poder ir para uma baladinha, sem poder fazer uma reunião na piscina no fim de semana. Eu acho que também só o sair de casa todo dia para estudar ou para ir trabalhar, exatamente, já era uma energia gasta, né? Era um movimento na nossa vida, era um tempo que a gente não tava pensando em comida, sentado em casa, sabe? Que a gente tava se distraindo com a vida, sabe? Com outras coisas que agora a gente não tem mais também. Isso. Então, assim, como montar essa rotina, né? Pensar o que você faz durante o dia, né? Você tem o trabalho, tem os estudos, né? A escola, o curso, a faculdade. Então, assim, a vida ela continua mais ou menos como existia, só que diferente. Mas a gente precisa manter as 3 refeições diárias, né? As 3 grandes refeições completas, né? Com comida de verdade, nessas 3 refeições. Nesse período, acaba que muita gente acorda em cima do horário de começar a trabalhar, como não precisa se arrumar às vezes, né? É tudo remoto, ninguém vai ver a sua cara, então a pessoa senta de pijama mesmo, descabelado, sem escovar dente e começa a trabalhar, né? Então, assim, é um estresse. Até eu fiz isso algumas vezes já. Levantar da cama e já começar a trabalhar, então o cérebro já começa lá resolvendo o problema. Gente, precisa pôr um horário para acordar. Acorda, toma o seu copo grande de água para limpar todo o aparelho digestivo, né? Tirar, hidratar, porque a gente passou quantas horas dormindo, né? Hidrata tudo isso, prepara as enzimas digestivas para receber o desjejum ou não, quem não toma café da manhã, quem não gosta. Prepare o seu cafezinho, o seu chazinho, um suco verde. Tenha um tempo com você, né? Acorde, desperte, olhe pela janela, né? Olhe a claridade, deixe o sol entrar pela pupila dos seus olhos. E isso vai fazer com que o seu ritmo circadiano fique organizado, não saia do ritmo dele. Só ficar um tempo olhando para nada, pensando em nada. Na janela, quando a né? gente para fora das quando paredes. A gente tá ansiosa, quando a gente tá nesse momento de quase depressão, esse momento turbulento, com muita coisa acontecendo, ter esse tempo que você literalmente separa na agenda, sabe? Você fala, vou ficar 10 minutos aqui com meu chazinho olhando pela janela. Dá uma paz de espírito. Quando eu comecei a fazer isso, eu notei muita diferença. Com intenção. Então, gente, uma coisa que eu vou falar aqui é com intenção, né? A gente precisa colocar intenção nas coisas. Esperar acordar de bom humor, tá tudo legal, não, eu sou uma pessoa super animada, super resolvida, tá acontecendo esse caos todo, mas tá tudo bem. Gente, não é assim, né? Raríssimas são essas pessoas. Então, a gente precisa fazer algo pela gente, pela família, para que aconteça de uma forma mais suave. Então,
tenha esse tempo com você quando sai da cama. Pega o seu chazinho, seu café, seu suco verde, seu, enfim, o que você gosta, sua água mesmo. Olha pela janela, a luz natural, a luz do sol, ela tem uma intensidade que nenhuma luz artificial tem. Isso é muito importante para que a gente libere hormônios do despertar, do realmente acordar, tá? Então, a gente precisa acordar. Para quê? Para que à noite hormônios do sono sejam liberados no horário adequado e a gente consiga dormir e ter uma boa noite de sono, né? E para isso precisa também horário. Então você precisa ter horário de acordar. O tópico que você queria falar, né, Gi? Que é qual? Sobre o sono? Isso. O sono é onde a gente descansa e é onde os hormônios se reorganizam também, né, onde os órgãos têm um descanso, né? É o período que a gente fica, em geral, sem se alimentar. Esse período é muito importante. Quanto maior ele for, melhor para o corpo, melhor para as emoções, inclusive. Então, comer e deitar na cama para dormir, em geral, não é bom. Por quê? Porque o seu sistema digestivo vai ficar funcionando. Os seus hormônios da digestão vão ficar ali funcionando quando eles deveriam estar quietinhos para outros hormônios agirem no corpo, para outros hormônios poderem ser liberados nesse momento de sono, né? Senão esse período vai ficar tão curtinho que você não vai ter mais o benefício dos hormônios que são liberados à noite, que fazem muito bem, por exemplo, o hormônio do crescimento, que para a criança ela cresce, mas para quem é adulto conserva a massa muscular, que traz beleza para o corpo, né? Traz a vivacidade, a força. Então, assim, gente, são tantas coisas, né? Se eu começar aqui, eu não paro. Mas... sono, né? Falando do sono, que é super importante ter um horário para ir dormir e um horário para acordar. Né? Às vezes a gente tem um trabalho que, ainda mais no home office, é só entregar aquilo que a gente precisa entregar. Não tem um horário mais tão fixo, talvez, em home office. Tem gente que ainda tem gente que não tem mais. E ter, ainda mais, né, quem trabalha sozinho, quem empreende, etc. Geralmente... Trabalho não acaba nunca. Sempre tem trabalho. Então, você acaba fazendo seus próprios horários. E é super importante ter o horário de dormir e o horário de acordar. Porque, além de você estar tendo horas suficientes de sono... Exatamente. No horário que você define que é mais adequado para o seu corpo, que você vai o quê? Não envelhecer precocemente. Exatamente. Você precisa dormir, gente. Dormir é a fórmula da juventude. Não só isso, né? Tá todo mundo preocupado com o Covid, porém fica na cama com celular, com iPad, com tablet, né? Com a televisão no quarto. Essa luz que sai da tela e entra pela sua pupila fica informando o seu cérebro que ainda é dia. Então isso não vai ajudar o seu corpo liberar os hormônios que informam para o seu cérebro, para o seu corpo que é noite. Então, assim, no mínimo usa um bloqueio de luz azul na frente, né, do seu celular, do seu tablet, ou usa um óculos amarelo, aquele que filtra a luz azul, para evitar esse estímulo até enquanto está na cama, tentando dormir. Isso né? se você tem que ficar, né, na tela. Sem dúvida. O melhor é evitar Exatamente. olhar essas telas. Mas o que eu queria trazer aqui sobre o comer antes de dormir gente, todo mundo fica perguntando de detox. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live já pesquisou na internet suco detox ou esse tipo de coisa. E como eu aprendi com a Gi, e ela vai contar aqui pra vocês também nas próximas lives. Gente, o melhor detox pro seu corpo é não comer. Então, à noite é um momento de dormir, descansar e fazer detox. Por incrível que pareça, né? Então, o que eu falei. Você ter um intervalo de dos pelo órgãos, menos, você tem um intervalo de pelo menos 12 horas que você não come, desde antes de você dormir, desde o jantar até o café da manhã, tem um intervalo de pelo menos 12 horas, isso é um detox. Isso organiza os hormônios, organiza as enzimas do corpo, organiza suas emoções, inclusive. Organiza a pele, gente. Organiza. Quem tem acne precisa começar a fazer isso ontem. Esse detox, porque realmente detox da pele
Sério, eu tô de prova viva aqui. A minha pele fica muito melhor quando eu dou esse tempo pro meu corpo, esse intervalo. A gente chama até de jejum intermitente, né? Que você pode Sim, ficar 12, 14, até 16 horas sem comer. Né? O Durante a jejum noite, assim, intermitente, entre o jantar e o café da manhã, que é fácil pra todo mundo implementar no dia a dia. Eu acho que é um pouco mais fácil esse tipo de jejum. jejum intermitente nada mais é do que uma fase comendo e uma fase sem comer. Por isso ele é intermitente. Uma hora você está comendo, uma hora você está sem comer, né? Você está fazendo jejum. E isso todo mundo faz, né? Sempre foi assim. Os bebês fazem, inclusive, mesmo os que só mamam no peito, eles ficam horas sem comer, né? Eles são pequenininhos. Enfim, quanto mais horas noturnas, né, você conseguir ficar sem comer, melhor o corpo vai estar ao longo da vida. Né? Eu não estou falando de uma semana, de uma quarentena, eu estou falando ao longo da vida, né? Ao longo da sua existência mesmo, sempre. Quanto mais curta forem as horas que você ficar sem se alimentar, mais desgastado o seu corpo vai estar, porque os seus órgãos não têm um descanso adequado, eles vão estar sempre funcionando, né? E eles precisam descansar, né? Não é só a gente tem que dormir para descansar a mente, o cérebro, né? Vai lá e dorme. Não, o corpo inteiro vai descansar, né? Os Sim. órgãos todos precisam disso. Tanto que quando eu como alguma coisa que eu sei que vai me dar espinha, que é intoxicante, mas eu fui lá, não resisti, comi. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é jejum depois. Passar uns 14, 16 horas sem comer mais nada. E às vezes nem surge uma espinha. Então, assim, ajuda muito, muito a pele também fazer jejum. Então, a Júlia, ela faz esse jejum intermitente de ficar 12 horas, 14 horas, 16 horas sem comer. Às vezes, ela já me contou que ela janta cedo, umas 7 da noite, vai comer no outro dia às vezes só almoçar, né? Ela pula o café da manhã, só que ela toma chá, ela se hidrata, muita água, etc, né? Como ela consegue fazer isso? O corpo dela já está treinado, né? Assim, então precisa começar devagar. Quem não consegue ficar 12 horas sem comer, começa por aí. Quem não fica 10 horas sem comer, às vezes tem gente que não fica 6 horas sem comer. Tem gente que acorda de madrugada para comer. Gente, isso faz um mal imenso para a saúde e reflete na pele, reflete no organismo, reflete num desgaste tão grande que leva ao envelhecimento precoce. Duas palavras que eram o tema, né, que a gente tinha falado na semana passada dessas lives do mês da mulher, que é rejuvenescimento, então envelhecimento precoce. E continuam sendo o tema, gente, porque agora a gente tá focando mais na questão da pandemia, de ficar em casa, porque acho que muita gente tá lidando com essa problemática agora, então a gente quer ajudar o máximo possível vocês a superar todos os seus problemas no momento com isso. Mas continua sendo a mesma ideia, envelhecimento precoce, tá tudo junto, né? Então, e se você desgastar o seu corpo sem dormir direito, ou dormindo muito tarde, ou, né, com muita luz no rosto, nos olhos à noite, que você começa a ter insônia, isso gera envelhecimento. Você não deixar os seus órgãos descansarem, se desintoxicarem, isso gera oxidação no corpo, envelhecimento. Vista cansada, né? Começa a usar óculos com tão pouca idade. Então, por quê? Porque a vista vê sempre muito perto, né? Você tem que sair ao ar livre, olhar pela janela, ver longe, né? Para descansar os músculos oculares também. E assim, um gancho, né? Juntando a parte que a Júlia falou que passa várias horas sem comer, sem se alimentar. E ela junta com a noite bem dormida de sono, 7 a 8 horas de sono, né, que é a média do ser humano, tá? Você dormir menos do que 6 horas por noite, isso traz um desgaste enorme, traz ansiedade, traz desequilíbrios de neurotransmissores, enfim, cria um problema grande. E como ela consegue ficar tantas horas sem se alimentar? Ela usar de exemplo. Eu tô porque eu te conheço bem. Você janta cedo, toma o café da manhã tarde, ou então já almoça. Por quê? Porque além dela treinar isso, dela
ela foi esticando essas horas aos poucos, ela tem uma alimentação baixa em carboidratos, principalmente carboidratos refinados, né, que atrapalham muito o quê? Atrapalham principalmente o sono à noite, né? Por incrível que pareça, atrapalha demais e faz você ficar com uma fome descontrolada. Então, as pessoas que estão acostumadas, né, e agora com a pandemia, mais ainda, fazer lanchinhos com biscoitinho, bolachinha, pãozinho, toda hora toma um cafezinho com um belisquinho de alguma coisa, em geral Toda hora passa na industrializada. cozinha, toda hora passa na cozinha e pega alguma coisa. Faz o bolo, deixa lá em cima da mesa, né? Uma fatiazinha, mas eu pego fatiazinha assim, ó, bem fininha. Gente, quem quer se enganar, né? Se engana. Então, ter horários fixos para as Exatamente. refeições. Ter horário fixo para as refeições, 3 grandes refeições completas, boas, com comida de verdade, horário para acordar, horário para dormir. E em relação ao que eu estava falando, né, sobre o excesso de carboidratos, uma coisa muito importante é vocês saberem que as farinhas refinadas, os alimentos muito doces, o açúcar, mesmo que seja açúcar mascavo, açúcar cristal, demerara, orgânico, não importa, de coco, não importa de onde esse açúcar venha. Se você acrescenta esse açúcar no seu leite, no seu cafezinho, no seu chá, né, no seu suco, você está colocando uma quantidade de glicose, de carboidrato líquido que vai ser absorvido rapidamente pelo seu corpo. Isso dá uma quantidade de energia tão grande, tão poderosa, e ela é como uma fagulha, ela queima rápido. E isso traz o quê? Traz uma chicotada no seu emocional, porque isso libera hormônios. Gente, olha como tá tudo conectado. Então, nossa, quando a Gisele começa a falar assim, todo mundo para e fica assim, né, escutando, porque... Então, e aí o que vem? Vem ansiedade maior, vem depressão, às vezes ligada a essas alterações da glicose no sangue, que mexe diretamente com o emocional, porque libera muito cortisol. E justo o açúcar, né, que todo mundo tá se sentindo mal, quer um docinho, tá triste, quer um docinho, então, tá é que o açúcar ansioso, é danado. quer um docinho, né? O açúcar é um alimento perigoso. Por quê? Porque esse docinho, ele tem sua razão, né? O açúcar, ao mesmo tempo que ele dá essa chicotada, que ele faz liberar cortisol, porque tem um monte de insulina sendo liberada, e o cortisol o que é? É o hormônio da fuga, né? Aquele hormônio antigo, né? Da época que a gente ou corre, né? Ou foge, ou enfrenta, né? Ou luta. Então, assim, é um hormônio super poderoso, liberado em grande quantidade. Então, assim, as nossas emoções, tem aí uma montanha russa. Só que, ao mesmo tempo, o açúcar, ele é rapidamente absorvido e ele vai direto para o centro do prazer no cérebro. Mas a gente vai falar mais sobre alimentos intoxicantes na próxima live, né? Não, alimentação sim, mas eu tô só falando em relação às escolhas da época da quarentena, do lockdown, né? Então, assim, eu tô falando então, isso pra... como os carboidratos refinados, então, afetam o nosso emocional. A gente nem percebe. Exatamente. E direto. Só que, ao mesmo tempo, ele também libera dopamina. Ajuda a liberar dopamina, que é um hormônio, né? É um neurotransmissor, na verdade, que acalma. Então, olha a bagunça que vira. O que a gente precisa fazer? Diminuir quantidades ou até eliminar isso. Então, assim, vamos desembalar pacotinhos, né, saquinhos, caixinhas, muito menos. Vamos comer, vamos descascar mais, né? Desembalar menos e descascar mais, né? Mais proteína, né? Gorduras boas, azeite de oliva, manteiga, sem medo da comida de verdade, né? Da comida que a gente evoluiu comendo. E isso é muito importante. Então, eu falei sobre a rotina, sobre o teu horário para acordar, para dormir, sobre o horário das refeições, o que ter nas refeições. Eu tava vendo aqui que eu fiz um post no meu perfil para vocês compartilharem com a gente
quais as dificuldades que vocês estão passando agora nessa época de pandemia, ficando em casa, etc. E eu recebi alguns comentários lá, inclusive a Maria falou sobre alimentação, ela quer melhorar a alimentação, porque tá difícil agora na quarentena, né? Tá. Então, a gente vai entrar mais a fundo sobre alimentação na próxima live, não sei qual live, na próxima ou na outra? Não sei também. Bom, em alguma das duas próximas Fiquem com a lives. gente. Então é só vocês assistirem todas as nossas lives que vocês não vão perder esse assunto super especial. Mas a gente vai falar sobre alimentos intoxicantes, que a gente, né? O que eles fazem com o nosso corpo e como é que a gente pode substituir eles, né? E hoje, então, o último tópico era exercício, movimento. Né? A gente precisa se movimentar. A gente não foi feito para ficar sentado o dia inteiro, né? Tem gente que eu tenho pacientes que começam a ter dores na coluna, dores articulares, dores nos joelhos, no cotovelo, de ficar muito apoiado, às vezes, né? Mexendo no computador. É assim, a gente precisa ter um horário para isso. Precisa, né? É o que eu falei. Não vamos acordar amanhã ou terminar essa live. Tô super. Pode até ser, né? Que depois da live, né? Depois da nosso incentivo, tá tudo beleza. Vou começar tudo amanhã. Mas assim, o desânimo vem dali 2 dias. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter essa consciência que a gente tem que viver com intenção. A gente precisa criar rotina e ser consistente, ser persistente. A última coisa que a gente tem que desistir é a palavra que não existe, né? Pra mim não existe. A gente tem que, assim, insistir na rotina, né? Se a gente não consegue ter, a gente tem que colocar no papel e se escreve, né? E vai buscar seguir o máximo possível aquela rotina, né? Aqueles espaços que você dá para se cuidar, para se exercitar e sair para fazer uma caminhada. Tá, nem que na calçada, então, desce do apartamento. Tá super polêmico isso, agora inclusive em São Paulo tá muito polêmico esse assunto, porque tem um movimento político, né, acontecendo e todo mundo falando fica em casa. Mas assim, gente, a depressão vem. 1 ano em casa, quem fica 1 ano em casa? A gente não, sabe, não foi feito pra ficar preso em casa. Imagina como a gente vivia 100 anos atrás. Quantos quilômetros a gente não andava por dia, sabe? O ser humano foi feito para se movimentar. Então, assim, primeiro, faz exercício em casa. Mesmo que seja em casa, se não quer sair de casa, faz exercício em casa. Aliás, tem uma dica no YouTube. Mas só terminando. Agora, faz exercício em casa se você não quer sair de casa. Mas olha, se você sair de casa com todos os cuidados, usando máscara, usando álcool gel, seguindo as políticas de segurança, gente, você não vai se contaminar assim porque você saiu para dar uma volta ao ar livre. Então você precisa dar uma volta e olhar para o céu, porque a gente entra em depressão se a gente fica em 4 paredes por 1 ano, por meses. Só com luz artificial, né? Eu mesma sofri disso ano passado. Eu saí muito pouco de casa por bastante tempo e foi péssimo para mim. Eu que sou uma pessoa super positiva, tô sempre motivando os outros. Eu sou meio aquela pessoa que você falou no começo da live, eu acho. De o mundo tá caindo, mas tá tudo bem, vai melhorar, sabe? Vamos lá. E o que dá pra fazer agora? E mesmo assim, depois de ter ficado muitos meses em casa, eu fiquei bem mal. Então, mentalmente, né? Não só fisicamente, fiquei também fisicamente bem mal. Super polentona, né? Mas, então, faça um exercício, nem que seja em casa, mas sai pra dar uma volta e olhar pro céu, porque isso muda. Você não faz ideia de como sair pra andar em volta do quarteirão e olhar pro céu, muda seu emocional. Muda muito. Sem celular, tá? Sem celular, dá uma não adianta sair pra dar uma volta e ficar lá e tropeçar na calçada, não adianta, tá? É sair realmente olhando em volta. Né, olhando para o céu, sabe, as pessoas estão esquecendo disso, a gente é animal, a gente é bicho, né? A nossa essência é animal, a gente tem instintos que a gente hoje, isso tudo fica camuflado, né? Mas o nosso cérebro tem aqui uma porção que é o cérebro reptiliano. Esse cérebro, ele é instintivo, né? Então assim,
Porque eu falo, tem que comer 3 grandes refeições. Porque se você não estiver bem alimentado, o instinto da fome vem tão feroz, porque é instinto, que você come qualquer coisa que tenha na frente. Né? Um pacote de bisnaguinha Seven Boys, né? Opa, tô falando mal. Tá vendo? Fica, né, gravado no cérebro desde criança. Você come um pacote de bisnaguinha, né? Então, assim, o que é isso? Né? Então, a gente precisa planejar o dia. Planejar. Tem no YouTube, tá? Vários canais de exercícios gratuitos, é só você escolher modalidade e tal. Tem um que eu gosto muito, que eu mesma uso, e eu faço em casa, comigo, o meu exercício, todos os dias, porque dura 15, 20, 25 minutos de Pilates. Pilates solo, né, e é gratuito, e as aulas são muito boas, são didáticas, então chama Minas com Você em Casa. Se você procurar, colocar lá no YouTube Minas com Você em Casa, tem aula de várias coisas. Eu gosto do Pilates, mas você pode escolher ali. Pilates é super bom para manter a massa magra, gente. Não só manter massa magra, né? Manter o core, né? Que é essa parte... A postura. né? Toda essa parte de musculatura interna, abdominal, né? Que faz a gente conseguir se sustentar. Quando a gente vai envelhecendo, a gente precisa ter essa estrutura muito bem fortalecida, pra gente não ficar curvado, pra gente não ficar torto, pra gente não ficar sem força de se manter bem, de caminhar. E só uma observação sobre o Pilates, porque eu também sou fã de Pilates. Se você acha que Pilates é muito difícil ou muito pesado, Pilates solo, que você faz sem aparelho, em casa, assim, não é. E se você tá achando difícil e pesado, é porque falta músculo no seu corpo. Faz Pilates, faz mais. Ou começa por alguma coisa mais simples, né? Uma ginástica funcional, alguma coisa que vai começando a fortalecer e alongando. Mas sim, Pilates solos, pelo menos todas as aulas que eu fiz na minha vida, são muito tranquilas de acompanhar. Então, se você tá tendo dificuldade no Pilates solo, precisa mesmo fazer exercício, porque você não tá com a sua estrutura muscular em dia. E aí também precisa fazer o que? Alongamento. A gente precisa mexer as articulações, né? Ficar muito tempo parado, sentada, né? A nossa musculatura, ela vai ficando presa, travada, né? Então é preciso isso. Então a gente precisa sair, dar uma volta no quarteirão sem o celular, olhar para o céu, fazer exercício, abrir espaço para isso. Ah, não tenho tempo. Tem tempo sim. Né? Você já não tá pegando o carro para levar a criança na escola ou para, né, ir pro trabalho. E se você acha que você não tem tempo, é porque você tá muito pirada no seu trabalho. Você tá, assim, muito workaholic, isso faz mal também. Então, tira 10 minutos, que 10 minutos vai fazer diferença no seu dia, sabe? Sim, a gente tá falando assim, de fazer um pouquinho de cada coisa todo dia. Né? Por isso que a gente fala insistência, persistência, consistência. Uhum. É isso que precisa ter, porque o resultado disso dali a alguns anos é muito grande. Muito né? grande. Um pouquinho de cada vez por dia, todos os dias, o resultado lá na frente vai ser gigante. O resultado, a gente repara até que pessoas da mesma idade que se exercitam e que comem de forma regrada têm uma saúde, uma aparência, uma vitalidade muito maior. Aquela Os beleza. Idosos, os idosos que tiveram isso a vida toda, cuidaram da saúde, se importaram. Isso é o quê, né? Isso é hábito. Que a gente tá, com essas rotinas que a gente tá falando. Então, ter hábitos, né? Bons hábitos. Então já tá chegando no final da nossa live, que acho que já deu o nosso tempo. E queria ler algumas coisas que comentaram aqui. Eu perdi aqui o comentário, mas alguém comentou que quando teve filho era difícil ter uma rotina para dormir. Só depois que o filho teve 3 anos que conseguiu voltar a ter uma rotina de sono. Então, como ela chama? Não lembro. Então, você deve ter tido uma experiência em que você sabe o quanto uma boa noite de sono é restauradora, né? Para tudo. Importante, né? Importante. Enquanto você parece mais envelhecido quando você não dorme bem. Porque realmente seu corpo está desgastado. Está envelhecido por dentro, né? Então, muito bom, muito importante manter o sono. E como é que a gente mantém o sono, né?
Então, a Gi comentou aqui com a gente hoje, foram 3 dicas, 3 pilares, basicamente para você montar a sua rotina, uma rotina de saúde para você ter na quarentena. E, assim, uma coisa até que a gente estava comentando antes de começar a live, é para você se comprometer com essa rotina, para ela se tornar uma obrigação. Não é mais uma obrigação sair de casa a tal hora, chegar a tal hora e fazer, enfim, ter aula a tal hora. Então agora é uma obrigação dormir tal hora, acordar tal hora, comer tal hora e fazer exercício a tal hora. Então escreve isso no papel, coloca a sua rotina no papel e persiste nela, porque é pro seu bem-estar físico, emocional, pro seu... O equilíbrio mental também, né? E se tem gente que tá com muito tempo ocioso... E né? pela sua pele também, gente. É pela pele também. Porque a gente tá falando beleza. aqui de pessoas que estão sem tempo, mas tem as pessoas que têm muito tempo ocioso. Procura alguma coisa que gosta, realmente estudar, né? Mas eu tô desanimado, tô frustrado... Gente, enquanto ficar batendo nessa tecla, enquanto ficar falando isso em voz alta, enquanto ficar olhando as desgraças, apenas esse lado legal da vida que continua existindo, a gente só não está focando. A gente não está focando. Quando uma pessoa faz isso, ela não está focando nesse lado que existe, que é bom e que as oportunidades estão aí. Precisa focar, precisa se dar a oportunidade de fazer coisas novas, de estudar, ir lá e fazer, e resolver, e viver com intenção. Né? É isso que precisa para muita gente. Né? Então esse tempo ocioso dá para fazer um monte de coisa legal. Não dá para ficar esperando a alegria, sabe, o legal voltar, porque esse legal aí é uma coisa que tá na cabeça. É isso né? que eu queria comentar até aqui, que gente, é pra gente não perder a esperança de que a gente vai voltar a ter uma vida normal um dia, mas é pra perder a expectativa, porque a gente tá já um ano aqui, entrou em outro lockdown em São Paulo, então já ficou claro que isso não vai acabar em breve, não vai voltar a ser o que era em breve. Então, tipo, a gente não pode planejar a nossa vida como, vou fazer quando as coisas voltarem ao normal. Isso. Porque não espere que vai voltar. Isso, não é pra esperar. Vamos torcer, mas não vamos esperar. Vamos porque fazer do agora o nosso melhor. A vida que a gente quer viver. Exatamente mesmo isso. Que a gente esteja privado de algumas coisas no momento, que também estamos compartilhando dessa frustração global aqui. Mas mesmo que algumas coisas nos frustrem, vamos fazer o que dá, o que está disponível e o que traz satisfação para nossa vida. Olha, eu tô vendo aqui, tem várias... deixa eu comentar então pra gente encerrar. Deixa eu ler os comentários. A Rita falou que fazer exercício é como escovar os dentes. Exatamente, Rita. A gente tem que colocar todas essas coisas que eu falei hoje, são coisas muito simples e que é exatamente isso. Você nem pensa que você precisa. Ai, que preguiça de escovar o dente. Quer dizer, tem gente que pensa, né? Eu não penso, porque eu acho horrível ficar com a boca, sei lá, com baba velha quando você acorda, ou sei lá, né? Com resto de comida. Eu acho horrível essa sensação, então eu vou lá e escovo. Mas tem gente que ainda tem preguiça. Então, assim, se tem preguiça pra isso, eu tenho. Eu escovo muitos meus dentes, mas eu tenho que confessar que eu tenho que me convencer a escovar às vezes. Então, mas aí você vai e escova, né? Igual eu tenho que me convencer esses a dentes fazer... lindos, você quer que eles fiquem cariados? Não, então eu vou e escovo. Mas... Então é a mesma coisa, você quer ficar toda polentona? Eu também tenho preguiça de sair pra fazer exercício e foi por isso que eu fiquei bem mal ano passado. Mas depois que você... Caiu a ficha. Então, você tem que se obrigar aí, não tem esperar o momento certo, esperar ter vontade, senão a vontade não vai chegar. Se você tá num momento depressivo, triste, angustiado, parado, esse momento não vai chegar. Você tem que se obrigar aí, sair da porta um dia assim, mesmo com raiva, sai pela porta de máscara e álcool gel e vai dar uma volta no quarteirão. Isso vai mudar totalmente a sua perspectiva, sério. Se isso for feito todo dia, né, numa rotina, de verdade, as ações alteram a emoção, alteram o cérebro. Né? Então, assim, a partir do momento que vocês têm essa consciência de que o movimento, o fazer,
vai alterar o emocional, não dá para esperar. Não dá para ficar parado, né? Esperando as coisas melhorarem. Então, só para terminar, algumas pessoas comentaram aqui, a Rita comentou: parabéns por todas as palavras boas e exemplos de atitudes boas para a saúde. Obrigada, Rita. Rita tá arrasando. A Maria comentou: quando eu tô em casa, eu geralmente faço aula de dança. Yes! Isso aí, Maria. Nossa, a aula de dança ainda é super motivador, divertido, né? Eu fiz um pouco também. Uma amiga minha, professora de dança, ela tava dando aula também. Nossa, online, né? E se não tiver a aula, não quiser olhar no YouTube, põe uma música legal e dança, né? Mesmo em dias tristes e frios, eu ficava feliz depois de fazer a aula dela, sabe? E todo o meu metabolismo, não só emocional, mas todo o meu metabolismo também aumentava, né? Obviamente, de fazer uma aula de dança. Então, gente, se você gosta de dançar, não perca tempo. Tem um monte de aula gratuita no YouTube. É só você ir lá pesquisar, né? Igual a gente indicou aqui, algumas aulas gratuitas. Procura o que você gosta de fazer, sabe? Aprender uma coisa nova, enfim. Vai buscar no seu íntimo. O que você, quando você era criança, você queria fazer... Você queria fazer e não conseguiu, ou fazia e parou. Desenha, tricota, costura, monta maquete, né? Sei lá, faz o que? Pinta a parede da casa, se tem tempo sobrando, faz alguma coisa. Mas não fica parado, gente. Não fica parado olhando o noticiário. Né? A Celina comentou aqui: sim, mudanças não são fáceis, ainda mais se passamos por muitos anos nos velhos hábitos. Sem dúvida. Mas o mais importante é não desistir. Certíssima. E assim, a gente escorrega no caminho, né? Vai ter dia que vai comer só besteira? Vai, mas a gente, na refeição seguinte, você volta. Você fala, pô, já comi muita besteira hoje. Não, vamos comer uma salada, né? Uma carne, um omelete. Vamos comer direito uma refeição pelo menos, né? Porque esse dia foi uma porcaria, amanhã vai estar melhor. É assim que a gente faz, né? Não dá pra querer ser 100% todo dia. Né? Isso também é autoexigência. É um tópico inteiro pra um vídeo de autoexigência. É muita coisa pra falar, né? Porque ao mesmo tempo não dá pra mudar pro outro lado, né? A rotina extremamente rigorosa. Aliás, spoiler, que tem um vídeo saindo no meu canal do YouTube. Não tá saindo agora, mas vai sair no próximo mês. Um vídeo no meu canal do YouTube sobre justamente esse mindset, sobre autoexigência e uma meditação guiada, gente, pra vocês. De 2 minutinhos. Muito que vocês legal podem fazer essa todo meditação. Dia. A Júlia me ensinou, é demais. Não faz super diferença? Faz. Você não precisa aprender a meditar com a OM pra fazer Você pode fazer até em pé no metrô. Pode. É incrível. Pode fazer em qualquer lugar. É incrível. Acordou pra fazer café, você pode fazer. Mandou um e-mail, deu errado, seu chefe ficou bravo com você, levanta, faz a meditação, pronto, já voltou outra pessoa. É muito legal. A Valéria comentou: adorei todas as dicas, estou seguindo e me sinto muito melhor. Aí, que legal, Valéria. Beijos. A Thaís comentou: é preciso persistir e tentar sempre inserir as mudanças no dia a dia. Exatamente. Nossa, vocês estão pegando tudo que a gente queria falar, que feliz. Exatamente. E se não der certo, começar novamente sempre. Sempre. A Rita comentou: a mudança é necessária e a procrastinação atrapalha. A mudança diária vira hábito. Fazer exercício é como esse que você tinha visto, fazer exercício é como escovar os dentes, né? Nossa, gente, minha meta de vida, eu acho, chegar nessa... Fazer exercício é igual escovar os dentes. Eu faço todo dia, assim, só começar a fazer. Nossa, pra mim é uma meta isso. Eu ainda não cheguei lá, mas eu tô me esforçando também. Coloquei aí. Mas se a gente colocar exatamente tem que ir aos poucos, né? Aquilo que a gente falou, igual o jejum intermitente, a gente vai aos poucos. A gente não faz exercício nenhum hoje, então coloca 2 dias na semana, terça e quinta, às 10 da manhã, eu vou dar uma volta no quarteirão e fazer uma aula de pilates. Ou mesmo na hora do almoço, né? Tem gente que tá trabalhando em casa, mas a hora do almoço saía pra almoçar, saía do escritório. A hora né? que for bom pra você. Continua uma sequência, né? Assim, meu pai, por exemplo, faz exercício às 10 da noite. Cada um tem um horário que dá certo pra você, né? Então... Mas é um exercício leve, que a volta do quarteirão. Sono, exatamente, né? Tem que lembrar também, porque à noite é a hora que a gente vai baixar o nível de energia. Fazer um monte de exercício e ir pra cama também não dá muito certo, né? Tem que dosar. Sim, claro, tem um horário certo. Mas assim,
Mesmo se você acha que você não tem tempo, você consegue encontrar um tempo pra você dormir melhor, ter mais bem-estar e mais disposição. Isso. E uma pele mais bonita e rejuvenescida. Uma aparência, né? Uma aparência mais jovial. Inteira, Então era esse nosso recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A Yara falou ali, ó, jardim, fogão e dança. Uau! Ó! Aí sim! Tá se dando bem. Trabalhar no jardim, cozinhar. Tá envelhecendo muito bem. Super bem. Um exemplo de energia de vida. Ai, que delícia! É mesmo, concordo. Juntando a natureza, o alimento, o corpo em movimento. A Thaís é uma poeta, né? Ela é uma artista. Ela é artista, né? Ela é artista. Então, se vocês têm algum problema, que provavelmente a gente tem vários problemas da pandemia que a gente não tratou aqui nessa live sobre o nosso bem-estar, sobre pele, sobre saúde, alimentação. Se você tá assim com alguma coisa empacada na sua vida, vai lá no meu post do Instagram, que é o último que eu fiz, é o da Flor Cor-de-Rosa. Vai lá e comenta qual é o seu problema, o que você tá tendo de dificuldade que você tá passando nesse momento. E mesmo que sua vida esteja mais ou menos normal, ou que não tenha mudado muito, ou que tenha mudado pra melhor, ou que tenha mudado pra pior, comenta lá qualquer coisa que você quer ver aqui nas próximas lives, quer que a gente aborde. Isso, e também pode deixar dúvidas, perguntas no meu Instagram, eu respondo sempre que eu posso, né? Em geral, eu respondo todas as dúvidas. E em relação a todos esses assuntos que a gente tratou aqui hoje, fiquem à vontade. Sim, então obrigada por terem vindo, pessoal, por interagirem tanto com a gente adorou ver os seus comentários e vocês estão pegando super o que a gente tá falando e já concordam, já fazem várias coisas. E adorei ver, pessoal. Obrigada por comparecerem. E obrigada, Gisele. Foi um prazer novamente. Hoje. Está sendo muito gostoso. Então, a próxima quarta, 6 da tarde, a gente provavelmente vai falar sobre alimentos intoxicantes. Então, estejam atentos. A gente vai avisar todo mundo. Beijos. Até a próxima, pessoal.